tudo pode ser mudado pela força da oração é o tema do nosso quadro Bons Conselhos de hoje. E hoje nós recebemos Marcela Martins, ela que é missionária da comunidade Canção Nova, e nós vamos conversar sobre a importância da oração. Marcela, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada. A gente começa essa nossa conversa falando qual o significado de oração. Bom, quando nós falamos de oração, eu quero me prontificar a responder aquilo que é a oração cristã. Então, para a oração cristã, o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2564, vai dizer que a oração ela é uma relação de aliança entre o homem e Deus. Então, a oração é esse espaço de relacionamento onde o homem se encontra com Deus, onde o homem é revelado a ele mesmo através de Deus e onde também Deus se revela ao homem. E qual a importância da persistência na oração? Para nos ajudar a responder, lembrado que o próprio Jesus conta na parábola lá em Lucas 18, onde ele vai contar da viúva que insiste com o juiz, né? E que daí o próprio juiz diz ali naquela palavra, né? O próprio Cristo diz, se um juiz que não conhece a viúva e ele sabe dar coisas boas a ela, se um pai, até o pai da terra que conhece ali o filho, sabe dar coisas boas ao filho, quanto mais o próprio Deus não quer dar ao Filho o Espírito Santo. Então, persistir na oração é insistir nessa relação com Deus. Nenhuma oração fica sem resposta, né? Deus, ele sempre vai responder a nossa oração, mas nós precisamos perseverar, ter esse caminho de insistência, esse caminho que também depende do nosso crescimento na fé. Isso que vai nos ajudar a dar a Deus também a capacidade de entender aquilo que de fato eu quero. Porque o que de fato eu quero, o que de fato vale a pena para a minha vida, é aquilo que eu vou ter a coragem e a capacidade de insistir, né? Porque só quem ama muito, reza muito. Então, se eu amo muito, eu tenho essa coragem de insistir e acreditar que nem a minha oração ela não vai ficar sem resposta. E de que forma nós devemos fazer algum pedido a Deus através da oração? Bom, primeiro, a oração que mais agrada ao coração de Deus não é uma oração de palavras bonitas, mas é uma oração que comporta a verdade do meu coração, do seu coração. Então, essa é a oração que agrada a Deus. Então, esse é o primeiro passo para que, de fato, eu peça a Deus algo ou eu me coloque numa relação, porque a oração também não pode ser só esse pedir. É um momento onde eu vou me relacionar com Deus, mas é colocar aquilo que de fato está no meu coração. E aí a igreja nos ensina a rezar. A igreja nos ensina a rezar desde uma oração do terço, uma oração de louvor, agradecendo a Deus pela vida que eu tenho, pela minha família, pelas minhas dificuldades também, uma oração de súplica, uma oração de adoração. Então, o que não falta são meios para que eu possa entrar nessa oração e me relacionar com Deus. E quais as dicas que você dá para que as pessoas perseverem na oração, né? Possam insistir na oração? Na oração existe uma parte que é esforço, mas existe uma parte que é graça. Se eu for caminhar sozinho, se eu quiser caminhar sozinha na oração, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir, porque de fato a oração ela não é sentimento. E muitas vezes nós estamos ligando a oração aos nossos sentimentos e às nossas vontades. Então, se eu tenho vontade de rezar, eu rezo. Se eu sinto que Deus está agindo, aí eu quero rezar porque a oração me faz bem. Mas a oração ela não é algo baseado no sentimento ou na vontade, ela é uma necessidade do nosso coração. E por isso é sempre um caminho de subida. Né? Na palavra diz que quando Jesus vai orar, ele sobe o monte, para dizer que na oração existe sempre uma exigência de um esforço que é nosso. Mas o grande segredo de permanecer na oração é dizer a Deus aquilo que de fato é a necessidade. Senhor, eu não consigo sozinha, mas existe o Espírito que vem em auxílio à minha fraqueza e ora em mim quando eu não sei como rezar. Então é sempre clamar o Espírito, né? Esforço é a primeira dica para permanecer. Rezar quando eu não quero, rezar quando eu não tenho vontade, porque eu trabalho com a minha razão e eu entendo que rezar é uma necessidade para que a minha vida se organize, para que eu caminhe em Deus, porque existe um Deus que está acima de mim, que é o meu Criador, mas além disso, contar com o Espírito Santo. Espírito Santo, não quero rezar, me ajuda a rezar agora. Espírito Santo, me ensina a caminhar em direção a Deus. Esse é o grande segredo da permanência.
Nós agradecemos a participação da missionária da comunidade Canção Nova aqui no nosso programa, Marcela Martins. Muito obrigada. Eu que agradeço e deixando para vocês esse recado, né? Nenhuma oração fica sem resposta. E na maioria das vezes, a primeira resposta à nossa oração é a transformação do nosso coração. Santa Mônica gastou 30 anos rezando para que, de fato, acontecesse a conversão na vida do seu filho, que depois se tornou santo, né? Santo Agostinho. Então, Deus ele pode demorar, mas ele responde à nossa oração. Olá, meu nome é Ulisses Garcia. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu me encontrava em um hospital, aderindo a um câncer que Deus permitiu eu ter, porque tudo nessa vida, nada acontece se não tiver permissão de Deus. E Deus permitiu que eu tivesse isso para eu enxergar a treva que eu estava vendo em minha vida, o que eu estava fazendo com minha juventude. E logo após aderir a esse problema de saúde, esse CA, eu comecei a recorrer a Deus pedindo em orações que pudesse me curar, que eu pudesse ter uma chance de ter uma família, de ver meus filhos crescer, de que minha mãe conhecesse os netos dela. E eu lembro que em casa eu rezava muito, orava muito, pedindo a Deus para que Ele não me deixasse partir tão novo. Tinha 20 anos no tempo, quando eu descobri esse problema de saúde. E logo após isso, por meio da oração, pedindo a Deus a misericórdia e o amor dele para comigo, para que me curasse, Ele me concedeu essa graça de ser curado. Mas uma vez, quando eu rezava, eu falava para Ele que se quando eu fosse curado, eu daria um testemunho na igreja, para testemunhar para as pessoas o que Deus tinha feito comigo. Logo quando eu fiquei curado, não tive vergonha de dar esse testemunho na igreja e fui participar de um retiro de jovens, o EJC. E logo após fazer esse retiro de jovens, eu tive a oportunidade de agradecer a Deus, mas também de ter uma experiência profunda com o amor de Deus. E logo após essa experiência profunda, eu não consegui mais deixar de seguir a Jesus, porque foi plantada uma semente de Deus em meu coração. E logo após isso, essa implantação dessa semente de Deus em meu coração, eu comecei a querer regar ela, participando mais da igreja, das missas dominicais, participando dos grupos de jovem. E logo assim, depois disso, eu fui me entregando cada vez mais, buscando uma vida de santidade, assim como Jesus mesmo nos pede a viver uma vida em santidade. E buscando a isso, eu comecei a deixar os pecados que eu vinha trazendo ao longo da minha vida e venho enxergando a grandiosidade da graça de Deus e do amor de Deus por mim a cada dia. E hoje bendigo a Deus por estar no caminho que Ele sonha para mim, tentando buscar cada vez mais estar próximo dEle em intimidade e obedecendo ao seu santo evangelho, sendo fiel aos seus mandamentos.